A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito de Trânsito, tem a honra de recebê-los para a Semana Nacional de Trânsito 2021, com o tema O Impacto dos Novos Modais de Transporte, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rosan Gesiel, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas que nos prestigiam com a sua presença virtual. Em primeiro lugar, agradeço ao Dr. Caio Augusto, nosso presidente da Comissão da Ordem dos Advogados Seccional São Paulo, e ao Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo. Também o nosso muito obrigado pelo apoio que nos é dado pela Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB e também da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a minhas colegas, a doutora Flávia e a doutora Cecília, que sem elas esse evento não estaria acontecendo, porque são meus verdadeiros braços, direito e esquerdo, já que nos ajudam no convite, nos ajustes de horário, agendamento, enfim, mandando material para a secretaria, com essas secretárias tão maravilhosas que nos têm colaborado com o nosso trabalho, indo até o final para promover esse encontro, né, final do evento, evidentemente. E agora, então, eu passo a palavra ao Dr. Tiago Tibaldi, que muito nos honra com a sua presença. E, doutor Tiago, nós recebemos o doutor Garonce, antes de ontem, que é um dos expoentes do direito do trânsito, e também recebemos no primeiro dia o doutor Frederico Perotti, que é o presidente do CETRAN. E hoje nós estamos fazendo o fechamento deste evento em comemoração à Semana Nacional de Trânsito. Peço que o senhor se apresente e esteja com a palavra, sinta-se em casa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, doutor Rosan, presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, a Flávia Bissoli, vice-presidente, a Cecília Malícia, também componente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo. Quem fica muito honrado por esse convite, Dr. Rosan, sou eu. Em primeiro lugar, é uma honra que a gente possa compartilhar aqui, trocar ideias sobre mobilidade e transporte e com atenção e com carinho da Comissão de Trânsito, contemplando não somente o modal mais conhecido, o modal mais usual, o veículo automotor, mas que a gente possa, com eventos desse porte na Semana Nacional de Trânsito, adicionar e agregar saberes interdisciplinares a essa disciplina tão bonita, tão interdisciplinar que é o direito de trânsito, que congrega o direito constitucional, que congrega o direito administrativo sancionador, arquitetura, urbanismo, estatuto da cidade, política urbana, são tantos temas que entrelaçam o direito de trânsito e são tantos saberes correlatos que nesse momento, esse tema, essa palestra, eu espero contemplar aqui ao final, contemplar os nossos participantes com esse desafio
de apresentar os novos modais de transporte, de apresentar essa disciplina tão rica, tão bonita, e muitas vezes aquilatada dos nossos currículos das universidades. O direito de trânsito, normalmente o profissional advogado ele conhece no dia a dia, na prática, no mercado e na prática advocatícia. Então, aproveitando aqui para agradecer o convite, agradecer a mesa, agradecer os trabalhos da Isabela, da Fabiana, e saudar e dar boa noite, boas-vindas aos nossos participantes. E a partir de agora eu gostaria de compartilhar com todos os nossos participantes a minha apresentação. A apresentação será em média de 30 minutos a 45 minutos, e com abertura aí, conforme a plataforma, para a gente dialogar, para a gente depois, né, trocar ideias, debater, discutir. Então, permitam-me compartilhar a tela. Aqui está. Semana Nacional de Trânsito. Então, estamos na semana de setembro, a penúltima semana de setembro, e essa Semana Nacional de Trânsito, ela tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 326. Então, tem previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro, para que a gente possa se dedicar aqui a ações educativas, a todo esse tratamento de educação para o trânsito e de sensibilização com relação ao trânsito. Conseguem todos ver a apresentação? Ela corre tranquilamente? Ok. Então, compartilhando a tela. Então, a apresentação breve para quem não me conhece. E aqui aproveito para divulgar as minhas redes e ficar à disposição, caso não contemple as questões, os debates e dúvidas na plataforma Zoom. À disposição aqui todos os meus contatos dos participantes. Eu sou advogado, consultor jurídico, tenho atuação e formação em direito constitucional, atuo nessas áreas: administrativo sancionador civil e militar, civil, família e sucessões, relações de consumo, mobilidade urbana, negociação e conciliação. E, para além da minha atividade profissional como advogado, ciclista. Então, a seguir eu compartilho com todos uma fotografia do meu trabalho voluntário na Associação Bike Anjo. Então, aqui o palestrante ensinando uma criança os primeiros passos de uma pedalagem segura, nesse modal bicicleta. Esse local é o Largo da Batata, em Pinheiros. Essa foto é de 2018, julho de 2018, salvo engano, ou 2019. Antecedente à pandemia de Covid-19. Então, todos estão aqui sem distanciamento social, sem máscara, etc. Só para exemplificar a minha atuação. E o sumário da nossa exposição, do nosso tema. Então, apresentando aqui para quem nos prestigia agora, a Semana Nacional de Trânsito, a seguir o que é mobilidade enquanto direito e garantia fundamental, logo a seguir o tema propriamente dito, o impacto dos novos modais de transporte e, para além do impacto dos novos modais, o futuro da mobilidade. Então, já falei um pouquinho da Semana Nacional de Trânsito, para quem chega agora, para quem está conhecendo. A Semana Nacional de Trânsito tem previsão no nosso ordenamento jurídico, ela está no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, é comemorada anualmente nessas datas, e o objetivo da Semana Nacional de Trânsito é uma conscientização quanto à educação para o trânsito, ao trânsito seguro,
aos motoristas, aos passageiros, aos motociclistas, patinetes elétricos, ciclistas, pedestres. São ações desenvolvidas como desafio intermodal. Ontem nós tivemos, acabei de apresentar aqui a minha atuação enquanto voluntário do Bike Anjo. Ontem nós tivemos o Dia Mundial Sem Carro, também contempla a Semana Nacional de Trânsito, o Dia Mundial Sem Carro, em que há uma conscientização quanto ao uso do veículo automotor. E esse artigo dialoga, como a gente, nessa primeira seara da apresentação, é uma seara mais técnica, uma seara técnica jurídica, o 326 dialoga com a Constituição Federal, com a competência comum lá no condomínio legislativo, no artigo 23 da Constituição Federal, no seu inciso 12, quando o Constituinte disse, elegeu alguns verbos de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para estabelecimento e implantação de política de educação para a segurança do trânsito. Então, trazendo aqui ao participante a sistemática do 326 do Código de Trânsito Brasileiro com a Constituição Federal de 88, a preocupação da segurança para o trânsito. Não por acaso, o lema desse ano, o slogan do SNT de 2021 é: no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, resgata aqui todos os predicados e propósitos que o Constituinte Federal, na competência comum, quis para a política de educação para a segurança do trânsito. Avançando um pouco mais, começo com a discussão do conceito de mobilidade. O que é mobilidade? Mobilidade dialogando com transporte, dialogando com trânsito, com direito de trânsito. Tem uma definição enciclopédica para mobilidade, e a minha preocupação aqui não é a leitura e a compreensão do vocábulo na enciclopédia, mas o que mobilidade tem a ver, afinal de contas, com transporte? Qual é a preocupação do palestrante em apresentar esse conceito, em aquilatá-lo, adequá-lo com o transporte? Então, em primeiro lugar, nós estamos em plataforma, nós estamos utilizando, nesse momento de palestra, notebooks, smartphones, em inglês, mobile, celulares, smartphones. Isso é mobilidade. Isso é internet das coisas. Esse conceito de mobilidade está aqui presente. Nós estamos, enquanto palestrante, participantes, participando de mobilidade nessa construção de conhecimento. Ela está aqui. Com 5G, sem 5G, nós falamos nesse momento de internet das coisas, ou IoT, Internet of Things. E aqui, o binômio mobilidade e transporte, não se preocupe, o meu ouvinte, com esse conceito, o significado que está aqui, porque a correlação é bem maior e nós precisamos desse conceito de mobilidade com o transporte para darmos qualitativo ao transporte, que é quantitativo, dinâmica, que é a mobilidade, que é o conceito de mobilidade, é um conceito dinâmico, nomodinâmico, para um conceito de transporte que é estático. E por que eu trago esses dois conceitos dialogando entre si? O dinamismo da mobilidade com seus usos e os seus costumes, com a infraestrutura do transporte, o viário, emplacamento, semáforo, todo equipamento, toda a infraestrutura de trânsito, esse é o quantitativo para o transporte. E, para além do vocábulo, para além do significado de mobilidade, aqui ao lado uma nuvem, porque esse direito social, já adianto, ele se relaciona com outros direitos sociais, com a saúde, com a educação, com o trabalho, com o lazer, bem-estar. Essa nuvem que está aqui ao lado da tela, qualidade de vida, cidade, sustentabilidade, ela tem íntima relação com a mobilidade. Conceito de mobilidade, então,
o conceito que eu uso, o conceito que eu trago para os meus ensinamentos, para as minhas palestras, para as minhas apresentações. Esse conceito não é meu, não foi cunhado por mim, mas eu utilizo ele porque ele sintetiza bem o que o sumário da nossa intervenção disponibiliza para a conceituação de mobilidade. É uma condição criada para que pessoas e bens possam se locomover pela cidade com o objetivo de desenvolver ou atividade econômica ou atividade social ou ambas. E a justificativa para a inclusão do conceito de mobilidade com transporte, como eu disse anteriormente, esse é um conceito mais técnico, então eu vou compreender a mobilidade enquanto direito e garantia fundamental, relacionando-a com os direitos fundamentais. E aí, para direitos fundamentais, a gente tem aquela lógica da Revolução Francesa ou da dimensão ou da geração de famílias de direitos fundamentais ou direitos humanos, para uma outra leitura. A mobilidade, o conceito de mobilidade que nos interessa para essa exposição, está relacionado com os direitos fundamentais de segunda geração, dimensão ou família, identificado com os direitos de igualdade. Direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração. Então, a título exemplificativo aqui, o transporte, que é o equivalente da mobilidade, que para nós está plasmado na Constituição no artigo 6º, enunciado no artigo 6º de Direitos Sociais, ele chegou a nós na justificativa da proposta de emenda à Constituição, que deu origem à emenda constitucional de 90, número 90 de 2015, aliás, que trasladou o transporte na centralidade dos direitos sociais. Então, temos transporte, alimentação e moradia, direitos sociais, prestações estatais positivas, direitos de igualdade, foram direitos esses que o Constituinte reformador trouxe por emenda ao artigo 6º. Então, abrangem o direito à saúde, trabalho, educação, lazer, transporte, leia-se mobilidade, contida no conceito de transporte, habitação, saneamento, greve relacionada com o trabalho, livre associação sindical, etc. Antes de entrarmos na questão mais lúdica da nossa agenda, do nosso sumário, o que importa para essa exposição, conceituando, trazendo mobilidade enquanto direito e garantia fundamental, ele é um direito social ou uma prestação estatal positiva e, para além disso, ele é um direito de segunda dimensão, geração ou família. É um direito humano, portanto, que tem as suas raízes aí ou na trilogia das cores, para quem gosta de cinema, para quem está relacionado com Kieslowski, o vermelho, o branco e o azul, e a França, e a Revolução Francesa, o slogan da Revolução Francesa. Falamos de slogan da SNT 2021, falemos no contexto histórico dos direitos e garantias fundamentais a partir da Revolução Francesa. Então, por que esse direito e garantia fundamental, mobilidade, binômio com transporte, ele é tão importante para a nossa exposição? Porque a condição criada é exatamente isso. Política pública, prestação estatal positiva, uma implementação de uma política pública de transporte e de mobilidade para que pessoas e bens possam efetivamente se locomover pela cidade. Isso contempla não somente o conceito, que foi apresentado nos slides anteriores, o direito social em si, o transporte, mas a política urbana, o estatuto da cidade, todos os predicados. E, para além desses predicados, direitos de segunda geração, dimensão ou família relacionam-se com objetivos da República Federativa do Brasil. Para além dos objetivos mencionados aqui, da desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 3º, inciso 2º, também tem o objetivo
para a República Federativa do Brasil, que é desenvolver atividade econômica, desenvolver atividade social, garantir o desenvolvimento nacional. Isso é mobilidade. Isso contempla o conceito de mobilidade, contempla o conceito de transporte nesse binômio mobilidade e transporte. Então, agora, passado esse prólogo um pouco mais técnico, com aporte relacionado ou correlacionado à Constituição, ao ordenamento jurídico e a contemplar o 326 do Código de Trânsito Brasileiro no ordenamento jurídico de forma sistêmica ou sistemática, alguns exemplos lúdicos desse contexto de mobilidade e transporte ao longo da nossa história, né? Falei aqui há pouco do slogan da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, voltamos à França, voltamos aos Champs-Élysées, voltamos aos Campos Elíseos, daqui de São Paulo, capital, para verificarmos essa foto é da Alameda Cleveland, daqui de São Paulo, no centro, próximo da Notman, com a Avenida Rio Branco, e ao lado o texto é uma petição, que poderia ser muito bem uma petição relacionada a direito de trânsito, uma notificação, uma autuação, qual seja, em que o irmão de Alberto Santos Dumont, o Henrique Santos Dumont, peticiona ao prefeito municipal de São Paulo para adoção de reparos para pavimentação, calçamento, e ele fala na petição, ele se apresenta como suplicante, introdutor do veículo automotor aqui, no começo do século XX, para utilização e excursões do automóvel, não era automóvel nem veículo ainda, porque era novo. E aqui eu estou... o impacto dos novos modais de transporte. Veja, o impacto que esse veículo automotor trazido pela família Dumont trouxe à capital de São Paulo. A pavimentação e a má adaptação do calçamento prejudicou a utilização e os passeios para o uso desse novo modal trazido pela família Dumont. Slide seguinte, mesma época, Rio de Janeiro, Rua da Passagem, Botafogo. Esse cenário, essa foto, exemplifica talvez o primeiro acidente de trânsito, o primeiro veículo que virou sucata, veículo na época que foi dirigido não pelo patrocínio, pelo abolicionista, mas pelo poeta e advogado Olavo Bilac. Então, fazendo uma anedota com essa batida, talvez por conta dessa primeira colisão, ele tenha tido a inspiração para um poema famosíssimo dele, Ora direis ouvir estrelas, por conta dessa colisão. No terceiro momento, não mais Champs-Élysées, nem Campos Elíseos, nem Botafogo, Rio de Janeiro, mas Londres e Estados Unidos da América. Falando aqui de patinete elétrica que em 2018 veio para as grandes cidades brasileiras, para as grandes capitais do Brasil. Em 1916, a sufragista Florence Norman, na foto, é uma foto icônica, famosa, que já circulou na internet, o marido dela adquiriu por importação, o Sir Henry Norman, um jornalista, adquiriu essa scooter ou patinete elétrica para que ela pudesse trafegar pelas ruas de Londres. Então, o impacto de um novo modal de transporte em 1916. Estamos falando de patinetes elétricas para 2018 e 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. Então, vejam que a gente avançou e ainda caminha muito contemplando esse espaço de patinetes, scooters. Ainda tem muita discussão com relação aos novos modais. E a bicicleta não está nesse momento lúdico, mas a bicicleta Draisine, ela já está em circulação, ela é contemporânea a esses novos modais de transporte.
e vai integrá-los, a partir de agora, nessa terceira abordagem, com efetivamente o impacto dos novos modais, os modais contemporâneos nossos. Então, primeiro momento de impacto de novos modais de transporte, essa é uma representação dos transportes de massa, os transportes coletivos e os transportes particulares mais conhecidos. Temos aqui, em primeiro lugar, para impactar e para contextualizar esses impactos, anteriormente à pandemia de Covid-19, a China também já desenvolvia um arcabouço mundial de infraestrutura. Então, os participantes, os ouvintes que acompanham o noticiário, a China procura agora, pelo mundo, com o desenvolvimento de infraestrutura, com parcerias, a política do One Belt, One Road, ou a nova Rota da Seda. E a nova Rota da Seda, essa nova política, ela foi impactada quando, em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na China, reportou a OMS, a partir de março de 2020, a pandemia de Covid-19. E aí obrigou a todos nós, estamos aqui em setembro de 2021, então esse percurso agora é cronológico, ele é bem recente, obrigou a todos nós a quarentena, a confinamento voluntário, a distanciamento social, a um diálogo entre mobilidade e transporte com saúde. Relembrando aqui o artigo 6º novamente, para distanciamento social e, de novo, a questão da mobilidade, dialogando dessa vez com a saúde, com os protocolos sanitários. Por quê disso? Para evitar a circulação do vírus. O distanciamento social, o distanciamento físico, a quarentena e todas as medidas protocolares anteriores à vacina tiveram esse desiderato, ou seja, evitar mobilidade, circulação de vírus. Para dizer que a própria pandemia ela foi um catalisador, ela foi um facilitador de novos modais de transporte, de mudanças, um catalisador de mudanças. Então, nesse contexto que nós vivemos, estamos agora confinados, com plataformas digitais, cada vez mais utilizando home offices, deliveries, takeaways, em condomínios, porque todos esses lugares, todos esses locos em que nós realizávamos atividade econômica ou social, escritórios, centros empresariais, shoppings, etc., eles fecharam. Os governos, por conta do protocolo sanitário, tiveram que restringir o acesso para dar conta da pandemia de Covid-19. Então, Covid-19 impactando nos novos modais de transporte. Então, aprendemos, nesse período pandêmico, novos vocábulos para além de mobilidade, o delivery, o takeaway ou home office, que é um anglicismo para o nosso teletrabalho, que foi incorporado na reforma trabalhista, e os condomínios residenciais empresariais ou híbridos adaptaram seus espaços para salas de coworking. Então, temos aqui algumas soluções que são os novos modais e o impacto desses novos modais no transporte e na mobilidade urbana. Os motoboys, os bike entregadores, os motoristas por aplicativo e os drones. Então, avançando a cada um deles. Em primeiro lugar, o motoboy é um motofrete. O impacto, a notícia plasmada aqui nesse slide, relaciona de novo saúde, SUS, impacto na rede pública de saúde, impacto nas UBSs, transporte e trabalho. Todos esses institutos jurídicos do direito social plasmado no artigo 6º da Constituição Federal. Então, em plena pandemia, o SUS batendo recorde e acidentes de trânsito. Motofretistas, motoboys, por conta da fluidez do trânsito e por conta do ganho de escala com velocidade para atendimento a essas novas demandas, impactou o SUS
e impactou as relações de trabalho e as relações interpessoais com as entregas. Então, temos novos aplicativos, novas plataformas, Uber, etc., que estão aqui no slide também. Para além disso, bike entregadores ou bike courriers ou ciclo entregadores. Então, um exemplo do impacto dos novos modais no transporte e da bicicleta, do uso da bicicleta. Esse slide exemplifica uma plataforma, um aplicativo que se vinculou a uma empresa para alugar bicicletas, que utiliza a bicicleta, o compartilhamento de bicicletas para as ruas de Brasília. Então, Brasília, falando em mobilidade, falando em transporte, Brasília, Distrito Federal, é uma cidade planejada, e aí entra o conceito de linearidade. Então, essa bicicleta que está no slide, ela é uma bicicleta, uma e-bike, uma bicicleta elétrica. Mesmo assim, para os trabalhadores que optaram pela modalidade magrela, que está aqui no slide, de acordo com a jornalista, para além da linearidade, ele já tem um ganho em escala na velocidade de entrega dele no delivery ou takeaway por conta da incorporação da bicicleta elétrica ao viário. Além disso, motoristas por aplicativos e diversos aplicativos, retomando aqui a exposição anterior com relação à infraestrutura e a preocupação dos chineses e a parceria comercial dos chineses com a infraestrutura, o setor de transportes, que é um dos fatores que prepondera na balança comercial entre Brasil e China. Os aplicativos estão aqui, com consequências por conta da pandemia, por conta da alta da gasolina, e paradoxo com relação aos aplicativos de veículos automotores, de carona compartilhada, a Toyota, por conta da pandemia, uma fabricante de veículos automotores, paralisou temporariamente porque não tinha componente, não tinha peça. A Ford, centenária Ford do Brasil, fechou. Então, um paradoxo para o impacto dos novos modais diz respeito à nova geração, diz respeito ao uso do carro, aos millennials e à geração Z, que não pensa, não dimensiona o uso do carro ou o transporte por veículo individual. Então, impacta as CNHs que são emitidas, não compram carro, utilizam veículos por aplicativo e utilizam agora cada vez mais por conta do ambiente pandêmico e a necessidade do distanciamento social. E esse impacto, algumas consequências, para além das montadoras e da dificuldade das montadoras nesse contexto de Covid-19, a inflação, a alta da gasolina e o diálogo, de novo, de um direito social, a reivindicação de um direito social dos motoristas de aplicativo e o ajuizamento de diversas ações buscando vínculo empregatício, seja até por intermitência, que é uma discussão atual no parlamento, para verificar se ele é parceiro, se ele é empregado, se a relação dele é de emprego, se a relação dele é de trabalho. E, de novo, trabalho, transporte, direitos sociais do artigo 6º. Outra consequência importante que impacta nos novos modais, os drones. E aqui os drones, com essa discussão, com pandemia, com transporte, com acidentes, com uma série de discussões nessa quadra poliesportiva dos municípios, dos interesses locais e do condomínio legislativo do princípio da predominância do interesse, ou seja, o município proíbe ou não o uso do transporte por aplicativo, ou a entrega feita por patinete elétrica. Tivemos uma discussão aqui na capital de São Paulo e a patinete elétrica não foi utilizada para entrega de comida, enfim, isso foi vetado. Para os drones, o ganho de escala e a velocidade para delivery e entrega
a mobilidade em si, voltando ao princípio da predominância do interesse, a resolução, para quem se aventura nesse mercado, a discussão ela é uma discussão regulatória que tem predominância para a União. Então, falamos de Constituição Federal, a Aeronáutica, a ANAC, a Anatel para as telecomunicações vão regular ou regulamentar esse drone no espaço aéreo e a forma como vai se entregar e vai se utilizar esse drone para a mobilidade, para o transporte de pessoas e de bens. Esse é um slide, por exemplo, que mostra um drone entregando um produto, um bem adquirido por alguém desse condomínio empresarial ou híbrido. E com relação ao drone, a resolução que esse novo modal de transporte impacta na nossa discussão de mobilidade e transporte está relacionada aqui com não somente com a União legislando, com as agências reguladoras, a ANAC, a Anatel, se aquele drone está no espaço aéreo, se o meu condomínio está debaixo de uma aerozona e vai prejudicar o tráfego aéreo ou não, mas está relacionado com condomínios. Então, nesse slide aqui, o impacto para espaços de coworking, para mobilidade em tempos pandêmicos, falamos agora em condomínios testando drones terrestres ou hubs, drone pontos, fingers. O direito condominial já está se ajustando, como deve ser a entrega de mercadorias, como que o direito, o ordenamento jurídico brasileiro vai se comportar com esse novo modal, o impacto desse novo modal para as nossas discussões. E aqui lembrando, antes de encaminharmos aqui para o final da exposição, Futuro da Mobilidade, o drone resgata, para quem gosta de cultura pop, de cinema, de filmes, resgata aquela preocupação dos filmes de ficção científica com os carros voadores. Eu lembro bem daquele diálogo do professor Brown, no De Volta para o Futuro, quando ele, no final do primeiro filme de 1985, De Volta para o Futuro 1, ele está preocupado com o filho do protagonista, ele fala: ruas, para onde vamos nós não precisaremos de ruas. E esse é o impacto dos novos modais de transporte com relação aos drones. Essa é a discussão. Para além agora de discutirmos o impacto de ciclovias, de ciclofaixas, de ciclorotas e todos os modais que coexistem e compartilham o fenômeno trânsito aqui na superfície, na superfície da nossa quadra poliesportiva, para além disso, nós temos agora um conhecimento a mais, um saber a mais com relação à regulamentação, ou seja, o RBAC, todos os normativos específicos da ANAC e da Anatel, que vão comportar aquele drone que não vai mais fazer foto de evento, não vai mais servir somente. Há um advogado que muito bem utilizou esse drone para um uso capião rural, mas para a mobilidade. A gente resgata aquele um dos primeiros slides de conceituação de mobilidade e transporte e o impacto desses novos modais para o nosso dia a dia. Então, de novo, a importância do impacto desses novos modais para o futuro da mobilidade está para além da compreensão do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, o que é ciclofaixa, o que é ciclovia, aonde circulam, onde circula, qual é o local apropriado para o trânsito local, arterial, dos veículos automotores, e toda a conceituação que está no artigo 95 do que caracterizam os veículos e os ciclos também, dentro do ordenamento jurídico, mas agora a gente começa a falar não somente com o drone, o ganho de escala e o ganho de velocidade, a gente começa a falar em hidroanel. Aqui em São Paulo, os rios Tietê e os rios Pinheiros já estão com estudos, com licitações,
para a implementação de um hidroanel e nivelamento, para além daquele nivelamento promovido pela Light Power Company no começo do século, em 1929, 1930 e 39, quando a Light retificou o rio. E, a partir da retificação, a gente fala em marginal Tietê, marginal Pinheiros. Agora, a gente começa, nessa nova escala, pós-pandêmica, a pensar um hidroanel para compactar a mobilidade e transporte de pessoas e bens. Além disso, a discussão de carros elétricos, que é uma discussão recente no Brasil, na América Latina, na Europa, a discussão de carro elétrico, de incorporar o carro elétrico nas vias, desde 1979, com a Revolução Islâmica, com o choque do petróleo, para a discussão de fontes alternativas de energia e o esgotamento do petróleo e dos combustíveis fósseis. Então, isso já está no radar dos europeus há muito tempo, e falo com propriedade porque eu nasci em 1979, então são 42 anos essa discussão do impacto do choque do petróleo para o futuro da mobilidade dos transportes. E, para além disso, acabamos de sair da Assembleia Geral da ONU, do IPCC, ou o painel do clima, e a preocupação com a crise hídrica, ou seja, o impacto da geração de energia hidroelétrica e as discussões retomadas agora de horário de verão ou de bandeira tarifária. Então, para novos modais, o impacto desses novos modais na nossa vida, o carro elétrico volta a ser uma realidade importante, interessante e para a geração de energia sustentável até. Nesse último slide, o exemplo de bicicleta que gera energia. Então, a bicicleta, ela, para além de uma mobilidade ativa, junto com o pedestre, junto com a circulação a pé, a bicicleta já está nessa nova dinâmica de geração de energia sustentável, nessa preocupação de dar conta da intermodalidade, desse impacto da intermodalidade com o uso, com o abastecimento das baterias dos carros elétricos e da geração de energia para gadgets, como o nosso smartphone aqui para apresentação, o notebook. Esse exemplo aqui do futuro da mobilidade é de uma academia, e a academia utiliza a energia do movimento, a geração de energia a partir do movimento, do pé de vela e do pedal, para geração de energia de pequenos aparelhos. E essa experiência no Brasil ela já é tão positiva que já foi utilizada não somente nesse contexto, nesse impacto de mobilidade e futuro da mobilidade e transporte. Eu trago aqui a esse painel o exemplo de um juiz que em 2012 utilizou bicicletas adaptadas para geração de energia para remir pena de detentos. Incorporou isso na execução penal e a adesão dos detentos para geração de energia de uma praça no município lá em Minas Gerais, aqui no Brasil, para remissão de pena, para ressocialização, ou seja, o ganho em escala do futuro da mobilidade está para além desse impacto que é somente o transporte, que são os direitos sociais, mas outras políticas públicas incorporadas e admitidas como oportunidades de geração de negócios, ou seja, recuperando aqui na minha intervenção final para o futuro da mobilidade, esse aqui é um mercado de trabalho, é um novo negócio, é um ramo em franca expansão que admitirá muita intervenção em muitos conhecimentos interdisciplinares e muitos saberes, porque não se esgota, né? Eu falei de arquitetura, falei de urbanismo, falei de drone, falei de tecnologia e não esgotamos a temática porque gera muitas oportunidades. Então, para finalizar, um convite complementar
essa exposição para novos mercados e contemplando o impacto dos novos modais para novos mercados, o Boletim da ASP publicou recentemente uma reportagem, uma entrevista com diversos colegas advogados que estão relacionados com mobilidade e transporte, exatamente sobre isso. Novos mercados, prospecção de novos mercados, prospecção lícita de novos mercados, novos negócios e o impacto desses novos negócios. Então, para além da crise energética, a crise da bandeira tarifária, uma oportunidade de trabalho. Então, nessa intervenção final, espero não ter me alongado muito nessa exposição, trazido, respondido algumas questões com relação ao tema de impacto dos novos modais, e agora eu devolvo para a mesa, devolvo para o presidente Rosan, para a Flávia, para a Cecília e para os demais participantes, para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir, ampliar alguns pontos que ficarem à vontade. Eu agradeço a todos, deixo novamente as minhas redes sociais aqui à disposição na tela, agradeço imensamente a participação na noite de todos os senhores, muito obrigado. Bem, nós é quem agradecemos ao nobre colega, Dr. Tiago Tifaldi, pela exposição de forma muito clara e que nos conduz a uma série de questionamentos. E uma das questões que eu gostaria de falar, de ouvir do colega, é a respeito dos veículos inteligentes, né? Os automóveis inteligentes ou veículos inteligentes, que já está... quando a gente fala que está num futuro próximo, na verdade, já está acontecendo, né? Quando a gente fala assim, olha, amanhã depois eles vão inventar alguma coisa, isso daí já tem protótipo, já está... Olha, você vê o foguete aí como é que chama ele? O Jeff Bezos, da Amazon, e o Elon Musk, da Elon Tesla. Musk. De repente, não mais que de repente, esse foguete foi ganhando forma, foi ganhando corpo. Quando eu me dei conta, esse foguete realizou um prodígio de descer da forma que subiu. Meu Deus do céu. Então, eu fiquei, assim, emocionado de ver aquela situação. Para quem viu o homem chegar à Lua em 1969, eu ainda menino, com os meus 7 anos, em cima do sofá de casa, assim, aquela TV preto e branco, que quando esquentava, começava a virar aquelas faixas, né? E fora as antenas, que de vez em quando você tinha que falar para alguém, olha, vira a antena aí, alguém lá em cima virando a antena e alguém embaixo aqui, mais para cá, mais para lá, para ver se melhorava a sintonia. Então, esse filme de ficção científica tá muito rápido, porque já há uma previsão bíblica, né, que a ciência se multiplicará. Lógico, conhecimento gera conhecimento e o homem ele quer fazer aquilo que já está sendo feito cada vez melhor. Aí nós tivemos o telégrafo, do telégrafo veio o rádio, do rádio veio a televisão, da televisão veio... Está indo, agora o computador reúne tudo isso daí, multifunção. Então, vamos imaginar o seguinte, o carro, né? Qual que é a abordagem que o colega faz a respeito do carro nessa questão conjuntural toda? Por favor. Muito obrigado pela lembrança, pela intervenção. Aliás, recuperando até aquele slide, uma das preocupações da Amazon, a Amazon, a Uber, né, e todos os aplicativos, todas as plataformas que utilizam mobilidade e transporte, elas têm um investimento pesadíssimo em infraestrutura. Não por acaso, todo o lucro, toda a atividade lucrativa desenvolvida por essas empresas são revertidas para desenvolvimento e tecnologia, enquanto a discussão
dos motoristas, aqui no Brasil principalmente, e nos outros países, começa a formar uma jurisprudência para verificar se os países estão mais propensos a contemplar essa modalidade, essa internet das coisas, dos parceiros, como vínculo empregatício, vínculo de trabalho, vínculo de emprego, as empresas já estão em outro patamar, ou seja, elas já se preocupam com esse impacto. Então, aqui a gente fala, no nosso linguajar jurídico, elas se preocupam com compliance para mitigação de conflitos trabalhistas. Então, o convite para que os técnicos, para que os engenheiros implementem veículos não tripulados, os VANTs, que foram largamente utilizados na Operação Tempestade do Deserto, em 2003, na Guerra ao Terror, e hoje é a tecnologia que a gente conhece como drone, estão largamente utilizados por essas empresas para dar conta dessa demanda e cada vez mais mitigar, de um lado, os impactos em cada um dos países do globo com relação à discussão social, ao trabalho e emprego, né? A nossa preocupação aqui do Constituinte da proteção contra a automação, que está lá no artigo 7º da Constituição Federal, em um dos seus incisos, mas é justamente para alavancar cada vez mais livre iniciativa e livre concorrência. Né? A preocupação desses empresários, o Elon Musk e o Jeff Bezos, com seus protótipos de plataformas de lançamento de foguetes, não é somente para realizar uma viagem para fora da Terra, mas dar conta dessa demanda, dar conta de uma nova demanda de mobilidade e de transporte e dar uma nova dimensão, dar uma nova velocidade que até a pandemia trouxe, dar um ganho de escala em relação à mobilidade, ao transporte. Dificilmente, se nós tivéssemos passamos recentemente, em 2018, pela greve dos caminhoneiros. Imagina a discussão como seria a greve, a paralisação dos caminhoneiros, se para esse modal, o impacto que teve para insumos, para todo o nosso agronegócio, o Brasil inteiro parou efetivamente o país, se nós já tivéssemos essa tecnologia embarcada nos veículos, sem motoristas, veículos não tripulados. Então, para além da ficção científica lá do Dr. Brown, de 1985, o ganho em escala para uma atividade lucrativa como essa é absurdo. Logo menos, como eu exemplifiquei do advogado que utilizou um drone, um DJ, um drone simples de fotografia, não um drone avançado para entrega de documentos e transporte de pessoas. Para além disso, um drone simples de fotografia para mapear e fornecer mais subsídios para além do georreferenciamento para o juiz para um uso campeão rural. Ele utilizou o drone para instrumento de prova, dilação probatória. Então, os nossos colegas preocupados com certificação digital e com processo eletrônico, a gente tem que dar conta dessa nova demanda de drone e de todos os modelos de impacto deles no nosso dia a dia, além dessa mobilidade. É uma questão que envolve muitos saberes, uma profunda atualização do profissional advogado, falando para os colegas advogados, uma profunda atualização, porque não necessariamente nós somos formados, nós somos preparados, tarimbados em currículos das universidades e faculdades de direito para dar conta dessas novas tecnologias, e elas estão presentes no nosso dia a dia. Eu diria que a realidade ou a ficção já está tão próxima que não é assunto novo aquele caminhão, se eu não me engano, do Uber, fazendo entrega de uma carga de cerveja, se eu não me engano, numa longa distância. E um outro veículo que recentemente bateu o recorde do Tesla, rodando aproximadamente 1.000 quilômetros
aí com uma carga apenas. Ou seja, essa corrida, ela caminha a passos largos, né? E certamente isso vai, num futuro não muito distante, refletir no costume das cidades, mas também no próprio direito, porque já existe discussão a respeito da responsabilidade penal em caso de acidente, de quem seria. Outro dia mesmo, há menos de um mês aproximadamente, um motorista embriagado, ele pôs o carro em andamento, só que no automático. Então, ele estava dormindo no volante, o veículo foi flagrado fazendo o percurso voltando para casa. E aí, ele está dirigindo embriagado? Como é que é? Entendeu? Dirigindo propriamente não está, porque o carro está posto em movimento, mas dirigindo ele não está. Se fosse um humano, com certeza já teria batido, porque a pessoa estava dormindo no volante. Mas são questões que o direito ele precisa ser muito ágil, porque a tecnologia ela está seguindo a passos largos, né? Então, é essa nossa provocação. Eu pergunto para a doutora Flávia as suas considerações, suas perguntas, doutora Flávia. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos, boa noite. Eu achei interessantíssimo aquela dama, eu esqueci o nome dela, de um século atrás querer uma patinete, porque assim, não tinha trânsito, não tinha nada, né? Se ela vivesse agora, acho que ia ser carro voador, né? Ou arcar, porque não é possível. Aí eu achei engraçada a foto. Doutor, eu, assim, diante de tudo que você demonstrou, eu estava impressionada com as últimas manchetes desses carros voadores, que são meio que desengonçados, e o valor absurdo, né? 3 milhões, assim, fora da realidade de muitos brasileiros, né? Ainda mais com tudo isso, com tudo que aconteceu na pandemia, essa queda financeira, social, eu acho que está muito fora da realidade ainda. Mas o que eu vislumbrei foi justamente essa hipótese de nós sermos mais que especialistas e pegarmos esse nicho logo de início, estudarmos essa matéria, né, discutirmos legislação. O agora Senatran, mas anterior Denatran, ele tem uma agenda regulatória, né, dos temas de trânsito 2021 a 2022. Esse biênio no ano que vem serão os ciclistas. Então, o foco vai ser de que tipo vai ser a infração, como vai ser autuado. Então, assim, eu acredito que o caminho para nós, operadores do direito, é esse: buscar os nichos de mercado que nós ainda não temos, não estamos acostumados, né, a fazer com os pés nas costas. Então, além de ser um plus acho que para a sociedade, para o cidadão, a gente pensar na tecnologia, em toda essa mudança, eu acho que para nós também vai ser muito bom, vai ser positivo essa mudança toda. Tudo novo, né? Como se fosse uma pandemia, porque nós também não estamos acostumados a viver naquele mundo dos Jetsons. Você falou do De Volta para o Futuro, o meu é um pouco mais para trás do De Volta para o Futuro, aquele desenho do Jetson que voava, sabe? Mas excelente, doutora, adorei. Obrigada pela participação de novo e obrigada para todos que estão aqui com a gente até esse momento. Vou passar a palavra para a doutora Cecília. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, doutor Tiago. Um prazer estar no segundo ano, né, da nossa Semana de Trânsito. Acho que foi em 2019, né? 2019, né? Isso. Fizemos lá na Faculdade São Judas, né? Então, doutor, eu adorei a sua explanação aí, muito boa. Gostei, aquelas fotos ali, até dá uma dor no coração de ver a Alameda Cleveland, né? Daquela forma, né, que ela era e como é agora, né? Um lugarzinho que não é muito bom. E é o seguinte, gostei muito da forma, você trouxe muita novidade, coisas que eu não sabia, é muito bom a gente participar desses eventos que a gente aprende muito, né?
E um dos pontos que você falou bem no final é uma questão que me interessa muito. Eu acho muito bacana, até na questão, assim, por a gente morar numa megatrópole, né, que é gigante, São Paulo, pela quantidade de veículos, que é a maior capital da América Latina, né, de número de veículos e condutores. Os carros elétricos, né? E aqui eu sinto que está faltando uma política boa, né, nessa questão para incentivar o carro elétrico, né? Tanto que uma pessoa que compra um carro elétrico aqui em São Paulo, que ele é caríssimo, ela não encontra incentivo nenhum, somente da prefeitura. A Prefeitura de São Paulo, ela dá uma isenção através de provocação, porque não é de ofício, e o Estado de São Paulo não. Então, eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho de espaço nessa questão por conta de faltar uma política pública nesse sentido, né? A gente fica assim um pouco chateado porque a gente acompanha essa modernidade até em outros países, né? Como a Noruega, eu estava lendo uma reportagem outro dia, diz que até 2025 ela vai ter toda a frota de carro elétrico, que ela vai diminuir, acho que para 40% a emissão de gases poluentes lá. Então, o Brasil fica a desejar um pouquinho, né? Estamos aí contando para que a gente um dia tenha alguns governantes um pouco mais interessados nesses assuntos também, né? Mas, de uma forma geral, assim, no contexto nosso aqui, eu só tenho a agradecer a sua presença e a sua explanação, que nos enriqueceu aqui com mais conhecimento, tá? Muito obrigado, doutor Tiago. Fico aqui. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite novamente, agradeço a Comissão de Trânsito, nas pessoas, doutor Rosan, doutora Flávia, doutora Cecília, os demais presentes, a essa oportunidade. E é sempre um prazer. Trouxe aqui alguns aspectos só para a gente futurar, né, embarcar nesses novos modais, nesses impactos, mas realmente nós precisamos cada vez mais compartilhar saberes, compartilhar conhecimentos. Eles não são, por mais que o direito seja sistêmico, seja um bloco monolítico de conhecimento, necessitamos de diálogo com engenheiros, com arquitetos, com urbanistas, cada vez mais interdisciplinares, para dar conta dessa nova realidade, do novo normal, né? Para além da pandemia. Então, fico muito honrado pelo convite e estou à disposição desta comissão, desta ordem dos advogados, sempre que necessitarem, sempre que desejarem conversar um pouquinho sobre mobilidade, um pouquinho sobre transporte, um pouquinho sobre esse entusiasta da mobilidade ciclística, e dos outros novos modais que vão aparecendo ao longo dessa nossa jornada. Novamente, obrigado a todos. Bem, nós é quem agradecemos inclusive, o senhor já aproveitou pelas suas últimas considerações e, por isto, como se fosse combinado, né? Realmente, dentro do horário aqui, nós estamos às 20h11. Este evento está sendo gravado e colocado à disposição posteriormente para que as pessoas que não tiveram condições de estar nesse momento assistindo, eles possam ter acesso a esse material todo. Por isso eu agradeço ao senhor, aos demais colegas e agradeço aos funcionários especialmente, porque sem eles esse evento não teria se realizado. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.